Sejam bem-vindos ao primeiro módulo do curso Mais Educação Inclusiva, da Reflexão à Ação. Este primeiro módulo é aquele em que começamos por falar sobre educação inclusiva. E aqui abordaremos temas como a evolução da educação especial para a educação inclusiva, um novo paradigma educativo e as barreiras e fatores facilitadores à inclusão. Neste módulo temos como objetivos identificar a diversidade e a diferença como fatores essenciais para a mudança do paradigma educativo, desenvolver uma compreensão crítica dos conceitos e pressupostos sobre diversidade e diferença, identificar barreiras e fatores potenciadores de uma educação inclusiva e, por fim, identificar as dimensões para uma educação inclusiva. Historicamente, sabemos que evoluímos do conceito de educação especial para a educação inclusiva. O objetivo de garantir uma educação de qualidade para todos e a importância de prestar o apoio holístico necessário para desenvolver o potencial de cada criança são claros, quer na Convenção sobre os Direitos da Criança, quer na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E durante décadas, alunos com necessidades educativas especiais recorriam a centros de recursos que permitiam dotar a escola de competências adicionais para poder acolher alunos com dificuldades. As escolas especiais permitiam que alunos, mesmo com condições mais severas de deficiência, pudessem frequentar e partilhar a sua educação com outros alunos na mesma condição. Contudo, os desafios foram transversais. Recursos insuficientes, outros por vezes desadequados, falta de organização com a escola e todo um conjunto de circunstâncias que levou a que estas respostas se tornassem cada vez mais estruturas à parte. Em alguns países, como Portugal, o professor de educação especial era visto como o único responsável e detentor de conhecimento para os processos de ensino-aprendizagem de alunos com deficiência. Então, durante décadas, sentiu-se necessidade, olhando para o direito da criança com necessidades educativas específicas, de evoluir do conceito de educação especial para o conceito de educação inclusiva. Em praticamente todos os países europeus, a área da educação especial e inclusiva tem sofrido modificações rápidas e profundas que têm alterado a natureza de uma área que durante muitos anos esteve conotada com uma perspectiva assistencial, como vimos. A Classificação Internacional de Funcionalidade, utilizada para a avaliação e planeamento da intervenção com alunos, ainda é utilizada para rotular alunos e avaliar o seu potencial educativo, o que nos convida a refletir. Pensar a educação de alunos com condição de deficiência no quadro de parâmetros estritamente educacionais é um facto recente e, ainda em muitos aspectos, constitui uma inovação. Há uma necessidade premente de diagnosticar e de encontrar significado e orientação nesse diagnóstico. E vamos falar sobre isso mais aprofundadamente no módulo 2 deste curso. Então, quando falamos em diversidade na educação, já estamos a falar na escola do século XXI. E a criação da escola, como a conhecemos hoje, procurava uma ética de igualdade, procurava receber pessoas diferentes e dar a todas o mesmo, conseguir instituir um regime social justo. A deficiência faz parte da diversidade humana e as pessoas com deficiência são igualmente um grupo heterogéneo. Portanto, a tomada de consciência da necessidade de fazer com que a escola se tornasse uma estrutura que servisse em condições de equidade todos os alunos, esbarrou, antes de mais, com a dimensão da diversidade. Então, nesta perspectiva histórica, muitas questões foram surgindo. Se a escola tinha sido criada para dar a todos o mesmo, como é que esta mesma podia passar a diferenciar o que dava? E se concluímos que os alunos são diversos, podem ser todos e sempre ensinados como se fossem um só? E ainda, se os alunos são diversos, é possível avaliar os seus progressos da mesma forma? A própria escola pode ser produtora de homogeneidade e de indiferenciação. Porque a própria escola, ao querer trabalhar todos da mesma forma, tratar todos da mesma forma, está a promover a homogeneidade. Não está a promover a singularidade e a trabalhar para a singularidade de cada ser humano. Então estamos perante uma mudança de paradigma que é necessária, em que muitas perguntas nos chamam a atenção
para ver a evolução necessária e importante que aconteceu numa lógica de tornar a educação cada vez mais inclusiva, e este paradigma que queremos trazer como bandeira, mas não só como intenção, mas também como uma prática, é de não deixar nenhum aluno para trás. Quando falamos em diversidade, muitas das vezes damos por nós a falar em diferença. Antes de falarmos em diversidade propriamente dita, gostaria de vos convidar a pensar sobre como olhamos para a diferença. Martha Minow, no seu livro Just Schools, diz que deveríamos questionar a forma como as coisas são e olhar para a diferença como sendo uma relação com alguém e que precisamos de ser muito críticos quando pensamos em quem estamos a julgar ser diferentes. Gostava que refletissem também para convosco como é que encaram a diferença. A diferença em si mesma não é algo negativo, nem causa desigualdade. As diferenças entre pessoas tornam as sociedades mais interessantes. No entanto, os significados e os valores aplicados a estas diferenças é que as tornam prejudiciais. O problema reside na intenção e importância atribuída a algumas destas diferenças. Eu posso ter 20 alunos, todos eles diferentes, e não classificar nenhum como melhor nem pior. São simplesmente diferentes, com características específicas e características positivas e distintivas. Não tenho que encarar essa diferença pela negativa. As políticas educativas são mediadoras dos processos de construção destas noções de diversidade e diferença. A diferença tendencialmente é utilizada de uma forma mais negativa. Quando as características dos estudantes são problemáticas, então os estudantes são considerados diferentes dos outros. Já a diversidade é um conceito multifacetado, que se presta a múltiplas interpretações. Normalmente a diversidade é apresentada de uma forma mais positiva, queremos valorizá-la. Então reflita se a forma como se refere muitas das vezes aos seus alunos é aquele aluno é diferente, ou se quando fala na sua turma diz que tem uma turma muito diversa. A pensar na importância deste tema e em falar com os seus alunos sobre o que é diversidade e o que é diferença, desenvolvemos este vídeo que vamos assistir de seguida. Já ouviste falar em diversidade? O que significa ser diferente? Já imaginaste como seria o mundo se fôssemos todos iguais? A verdade é que todos somos diferentes uns dos outros. Existem pessoas mais altas e pessoas mais baixas. Pessoas que gostam de barulho e pessoas que preferem o silêncio. Pessoas que gostam de calor e outras que preferem o frio. Pessoas alegres e pessoas mais tristes. Pessoas que comunicam com as palavras e outras não. Todos somos diferentes. Não será a diferença que nos torna especiais? Compreender, aceitar e valorizar as diferenças é também ser inclusivo. É o primeiro passo para que todos se sintam aceitos e para que diminuam os preconceitos. Ao convivermos com pessoas diferentes, ficamos a conhecer novas ideias e maneiras de estar. Ajuda-nos a ser mais criativos, a resolver problemas. Ensina-nos a ser mais empáticos, compreensivos e menos egoístas. Se a diversidade não for valorizada, não há igualdade de oportunidades. Só assim é possível criar uma sociedade mais justa, onde todos têm a possibilidade de participarem e de serem bem-sucedidos.
A diversidade está no nosso dia-a-dia e em todo o lado, o que significa que também está nas escolas. E todos temos o direito de estar na escola, de nos sentirmos bem na escola, de vivermos a escola. Sim, somos todos diferentes, mas temos mais em comum do que imaginamos. E sim, é vivendo a diferença que todos podemos construir uma escola melhor. Um mundo melhor! Procura este e outros vídeos no canal YouTube Inc. Edu. Mais do que desenvolvermos políticas, é importante que estas se traduzam em mudanças práticas concretas. E para tal é crucial que se veja as diferenças individuais não como problemas, mas como oportunidades de aprendizagem diversa e enriquecedora. A diferença deve ser percepcionada, mas como meio para a inovação e para o enriquecimento, beneficiando todos os alunos, independentemente das suas especificidades. E é assim que a inclusão na educação surge, porque surge para pensar no sistema, mudá-lo para responder às diversas características dos alunos. E não são os alunos que devem ser convidados a mudar e a adaptar-se ao sistema. Alan Dyson é um dos autores que defende que quando percebemos que um aluno é diferente, que isso nos cria dilemas enquanto professores ou educadores. A intenção como educadores de tratarmos todos os alunos de forma igual e com uma intenção igual é oposta a tratá-los de forma diferente e única. Este dilema interno entre intenções de tratar alunos por igual, mas simultaneamente tratá-los como seres únicos que são, instauram-se na prática pedagógica em 3 fases. Na fase em que identificamos os alunos e em que percebemos ou não que eles são diferentes e tendencialmente rotulamos. Na fase de colocação dos alunos, nomeadamente a fase em que definimos turmas e em que designamos essas turmas ou designávamos essas turmas como turmas regulares ou turmas especiais. E na fase de currículo, definição daquilo que vai ser implementado. Ensinamos a todos o mesmo? Permitimos que alunos diferentes sigam os seus próprios interesses? Adaptamos o currículo de forma mais funcional? Então, perante estes dilemas, os educadores podem encontrar uma solução para essa situação, mas não existe uma solução perfeita. É muito importante que, enquanto educadores, se possa compreender que a inclusão é um processo interminável, que não se esgota. Então, podemos dizer que inclusão é isto mesmo, é uma atitude sobre a forma como lidamos com a diversidade e a diferença, bem como a justiça social e a equidade de grupos vulneráveis dentro do sistema educacional. Num sistema educativo inclusivo, é essencial que os professores encarem a diversidade presente na sala de aula de modo positivo, que consigam retirar dessas tais diferenças o melhor de cada um e que essas diferenças sejam vistas como vantagens e não desvantagens perante os pares. A atitude face à diferença tem como base a intolerância e o abuso do poder para criar e perpetuar as desigualdades. Então, tornar as escolas inclusivas, segundo estes autores, pode contribuir para que as pessoas se consciencializem sobre as suas atitudes e práticas discriminatórias. Quando falamos em inclusão, é também necessário falar de igualdade e de equidade. Nem sempre estes termos estão claros para nós próprios educadores. De acordo com a Agência Europeia, a equidade pode abranger equidade no acesso à escola, equidade na distribuição das oportunidades de aprendizagem, equidade na obtenção de oportunidades e possibilidades de sucesso. Portanto, equidade está muito relacionada com o acesso a qualquer forma de educação. E
foca-se em garantir que todos os alunos dispõem de oportunidades educativas e de elevada qualidade dentro da sua comunidade e ao lado dos seus pares. O conceito de igualdade remete-nos para a responsabilidade de garantir igualdade de oportunidades àqueles que se encontram em situação de exclusão. Não é apenas dos governos, de quem pensa e elabora as políticas educativas, mas sim de todos os agentes que trabalham em sintonia no sentido de apoiar a vida das pessoas vulneráveis. A inclusão não pode existir para acabar com diferenças, mas sim fazer com que essas diferenças, individuais, comportamentais, culturais, encontrem formas de se unirem no que lhes é comum e de aprenderem e se respeitarem naquilo que são diferentes. Portanto, a inclusão não é baseada na necessidade, mas sim nos direitos do sujeito. Há quem diga até que a inclusão é um direito, mas segundo alguns autores, nomeadamente o professor David Rodrigues em Portugal, a inclusão é um direito transversal a todos os direitos. Para que os princípios de igualdade e equidade sejam integrados nas políticas de educação, é necessário tomar algumas atitudes, algumas medidas. Antes de mais, valorizar a presença, a participação e a realização de todos os alunos, independentemente das suas dificuldades ou características pessoais. Depois é necessário fazer um levantamento e avaliar os entraves à educação, à participação e à realização de todos esses alunos, com particular atenção para quem possa estar em maior risco de insucesso, de marginalização ou exclusão. Depois de fazer este levantamento de necessidades, é fundamental desenvolver as capacidades dos educadores, bem como do sistema, criando ambientes de aprendizagem e apoio que são importantes para a melhoria da qualidade da educação. Criar sinergias entre escola e comunidade é fundamental para promover condições para uma aprendizagem inclusiva, assim como fomentar uma compreensão mais ampla dos princípios de inclusão e equidade. E, por fim, implementar mudanças, reconhecendo que a inclusão e a equidade na educação são um processo contínuo. Existem várias formas, várias perspectivas de olharmos para o conceito de inclusão. Como já referi, do ponto de vista dos direitos, este reforça o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, promove a compreensão mútua e a tolerância e centra-se no desenvolvimento integral da personalidade do sujeito. Reforçando novamente, não se trata de um direito e também não se trata de um valor. É um conjunto de valores, convicções, atitudes relacionados com a igualdade e a justiça social, para que todas as crianças possam participar no ensino e na aprendizagem. É por isso uma escolha, uma atitude de cada indivíduo. Ser inclusivo significa, então, que todos podem ter acesso a algo ou a alguma coisa, e passa por promover o sentido de pertença nos sujeitos. Concluímos assim que a educação inclusiva é um processo composto por várias etapas que vamos desenvolver ao longo deste curso. É essencial que todas as escolas e todos os educadores se revejam nesta intenção de educar todos com todos. Como iniciamos este novo paradigma? Antes de mais, é necessário mudar mentalidades a nível social, deixando de encarar certas crianças como um problema e passar a identificar as suas necessidades, melhorando os próprios sistemas de educação. Este processo inicia-se sem dúvida nas condições de acesso à escola. Tendencialmente na Europa, caminhamos para deixar de ter escolas de ensino especial e para todos serem educados conjuntamente. Mas é fundamental que numa segunda fase, na fase da participação, todos se sintam capazes de participar. E para isso é necessário existirem adaptações ao currículo e à forma de se lecionar. É necessário fomentar o espírito de pertença. Todos precisam sentir que pertencem à escola. E por último, é essencial que este processo seja um processo sistémico. Não se trata de uma turma, de uma escola ou de uma comunidade. Todos estão envolvidos. Todos os envolvidos no processo educativo fazem parte do processo de inclusão. É por isso crucial que a sociedade em geral, os decisores e todos os agentes envolvidos na área da educação compreendam plenamente a necessidade desta mudança de paradigma. Esta mudança, além de ser uma mudança essencialmente de mentalidade, é importante que passe também por uma mudança de linguagem, sobretudo no que diz respeito aos alunos com deficiência ou incapacidade. Devemos abandonar os termos médicos, técnicos
demasiado específicos que possam contribuir para a exclusão desses alunos. Então, este novo paradigma passa por vários sistemas e é fundamental que haja uma orientação vinda do governo e da definição de políticas ao nível da formação de professores, de recursos organizacionais e curriculares. No que diz respeito à escola, é fundamental que a escola se organize e se esforce no combate à diferença, que implemente processos de avaliação, pedagogia e apoio mais inclusivos, que respeitem os direitos e satisfaçam as necessidades dos alunos com necessidades específicas, que se foquem nas estruturas e processos escolares em vez das dificuldades dos alunos e que existam estruturas e processos de cooperação entre escola, família e comunidade. Quando falamos nas famílias, também são muitas as adaptações que têm que existir. É necessário desenvolver a confiança através da construção de redes de apoio à família. É necessário envolver a família e permitir que contribuam mais com a escola. É necessário muitas vezes que as famílias se unam no sentido de liderar a educação inclusiva que querem ver ser praticada nas escolas. É importante salientar que a inclusão carece de esforços e participação de outras entidades, nomeadamente serviços de saúde, bem-estar social e proteção infantil. Com isto, quer dizer que a educação inclusiva não é uma preocupação da escola, não é uma preocupação da família, não é uma preocupação de um governo. A educação inclusiva deve ser uma preocupação, uma intenção e uma prioridade de um país, de uma nação. Neste slide, procuramos sistematizar de que forma está explanado nas orientações europeias e nos grandes documentos em torno da educação e dos direitos da criança, de que forma a sua singularidade e o superior interesse está salvaguardado desde há muito. Exemplo disso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que data de 1948, e neste documento já se dizia que a educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Já a Declaração sobre os Direitos da Criança, que data de 1989, introduziu este conceito, o superior interesse da criança, importante no desenvolvimento do ensino inclusivo. Em 1994, fruto de um encontro em Salamanca, proferiu-se na declaração que daí resultou uma iniciativa de educação para todos. Ficou patente que cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. Os sistemas de educação devem, por isso, ser planeados e os programas educativos implementados, tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades. O último documento que aqui apresentamos data de 2006. Trata-se da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que salvaguarda que se deve promover a todos os níveis de ensino e a todas as crianças uma atitude de respeito pelos direitos das pessoas com deficiência. É ainda reiterado que as pessoas com deficiência não são excluídas do Sistema Geral de Ensino com base na deficiência. Então, por que falamos de educação inclusiva quando este direito à educação está consagrado em documentos desde há tanto tempo? Porque existem ainda no mundo crianças que não usufruem do direito ao estar na escola, do direito ao espaço escolar. Todas as crianças importam e importam mesmo. E estas são palavras da Unesco no documento que emanou em 2017. A educação inclusiva tem, por isso, como objetivo garantir que todos e cada um tenham acesso a uma educação não só de qualidade, como também igualitária. E assim ilustramos o caminho da inclusão, um caminho longo, um caminho sem fim, como já referimos, cujo objetivo último é encontrar as melhores respostas à diversidade presente nas escolas. Um caminho cheio de obstáculos, entre outros a instabilidade que alunos com dificuldades provoca numa sala de aula, o facto de existirem espaços de maior inclusão coexistentes com espaços de segregação e que têm dificultado até hoje a reforma do ensino. Este caminho é um caminho que não é linear, é um caminho feito de escolhas e a cada escolha avançamos numa nova etapa. A primeira etapa será fomentar o sentido de pertença de todos e de cada aluno. Como? Permitindo-lhes condições de acesso e de participação na escola.
Uma segunda etapa fundamental que abordaremos de seguida é a identificação e remoção de barreiras, sendo estas uma grande preocupação à inclusão. Uma terceira etapa será criar condições necessárias à participação de todos os alunos. E só assim teremos o sucesso educativo de todos os alunos, com resultados na aprendizagem, decorrentes também das adaptações ao currículo. São várias as barreiras à inclusão. Antes de mais, temos barreiras atitudinais, como a pressão por parte dos pares, a atitude de alguns professores e o conjunto de comportamentos, seja por parte de professores ou pares, que dificultam o processo de inclusão. As barreiras do contexto de escola são, entre outras, a distância da escola à localidade de residência do aluno, a inadequação da estrutura ou arquitetura da escola, a ausência de tecnologias, de material e recursos de apoio, e a dimensão das próprias turmas, que muitas das vezes dificultam a dinâmica e os processos de ensino-aprendizagem eficazes. O currículo é também ele uma barreira à inclusão, quando a realidade é que na Europa Central e Oriental nos deparamos com situações onde crianças com deficiência têm acesso a currículos limitados. Temos por base aqui uma falsa ideia do que uma criança com deficiência é e não é capaz de aprender. E por último, os professores, que tanto podem ser fatores potenciadores da inclusão, como também barreiras à própria inclusão. E aqui constituem fortes entraves a formação inicial de professores, com conhecimentos insuficientes sobre educação inclusiva, a resposta inadequada à diversidade presente em sala de aula, e os professores que se negam a esta nova forma de ensino e a esta nova forma de estar em sala de aula, não segregando e incluindo os próprios alunos no processo educativo de uma forma participativa. E, por último, a família, tal como os professores, pode ser potenciadora ou limitadora de um processo efetivo de inclusão. A ausência de conhecimentos e de informação por parte da família pode constituir uma barreira, assim como a não aceitação por parte da família da dificuldade do aluno. Importa ainda lembrar que o uso da expressão necessidades educativas especiais constitui uma barreira ao processo de aprendizagem e participação, dificultando o desenvolvimento de práticas inclusivas. Este é um termo que caiu em desuso, sendo agora substituído por necessidades educativas específicas. Quando falamos de fatores facilitadores da inclusão, falamos sem dúvida alguma da pertença e da participação. E aqui falamos de uma mudança da cultura de escola. Isto exige uma reforma de todo o ambiente educacional, implica que as lideranças de todas as entidades educacionais se envolvam e que não nos limitemos a definir políticas, mas sim a partir para a prática através de uma mudança da cultura escolar. Outro fator facilitador é a diversidade em si. Reconhecer a diversidade como um benefício é aprender a conviver e é aprender com e na diferença. Avaliar as barreiras poderá ser um fator potenciador e facilitador da inclusão. Identificá-las e avaliá-las é fundamental para melhorar o ambiente escolar. Reduzir desigualdades é um fator facilitador da inclusão, através da capacitação dos professores e do sistema educativo. Encorajar o desenvolvimento de ambientes de apoio à aprendizagem que contribuirão para melhorar a qualidade da educação. E por último, as parcerias, comunidade, escola, família, esta tríade fundamental para que a inclusão aconteça dentro e fora da escola. Chegamos assim ao final deste primeiro módulo. Para que possa aferir o seu conhecimento, sugerimos que responda ao quiz indicado na descrição deste vídeo. Além disso, lançamos 2 questões para o convidar à reflexão e à escrita. O que falta à sua escola para ser uma escola inclusiva? Sente que na prática é uma pessoa ou um profissional inclusivo? Porquê? Esperamos que a experiência deste primeiro módulo tenha sido positiva.
Sugerimos que consulte o manual para um estudo mais aprofundado. Propomos alguns recursos e leituras adicionais que complementam o que aqui referimos. Além de tomar nota sobre as suas principais aprendizagens, agradecemos a sua avaliação no link indicado no descritivo deste vídeo. Até ao próximo módulo!